estou aqui. Muito bem, eu estou aqui com o Padre Delci. Bem-vindo, Padre, para o nosso bate-papo. Obrigado, Laércio. Uma alegria estar com você e com vocês no dia de hoje. Ô, Padre, onde o senhor mora hoje? Que ponto está a sua vocação hoje? Em que altura o senhor está? Eu estou morando em Roma desde 2010. Posso dizer que vocacionalmente estou muito bem, não é? Não obstante as crises que nós passamos na vida, mas eu estou bem. E hoje trabalho aqui, estou aqui no meu escritório, na administração dos bens da Pequena Missão para Surdos. O É senhor isso que eu estou fazendo. administra a congregação? Hoje, sim, eu sou responsável pela parte financeira, Brasil, Itália, Filipinas e África. Essa é a minha área de administração. Onde a missão tem suas casas, eu tenho que cuidar da manutenção dos missionários e dos bens que a missão que tem, né, nessas regiões. O senhor é originário de onde? Eu sou originário, eu nasci em Alvorada do Sul, depois, com um ano, fui para Londrina, saí de Londrina e voltei aos 19 anos para Londrina. Então, eu sou um londrinense, um pé vermelho, como nós costumamos dizer ali, né? Um alvoradense, mas sempre na região de Londrina. Londrina adotei como cidade do coração. Coisa boa. Ô, Padre, a palavra ela tem uma força que nos leva cada vez mais longe, cada vez de maneira mais consistente, enfrentando tantas batalhas. Como é que foi no início? Porque a gente na juventude é a época que a gente está com a cabeça mais cheia de questionamentos. E tem uma hora que desperta, a palavra nos fala, Deus fala conosco de alguma forma. Como é que foi para você? Eu, desde criança, eu estou na igreja, Laércio. Praticamente, como muita gente sabe, eu sou fruto de uma catequese que deu certo. E desde a minha catequese eu nunca mais saí da igreja, estive ali, fui para grupos de jovens, grupos de adolescentes, grupos de jovens, me tornei catequista, então sempre ali posso dizer que fui instruído, orientado pela palavra de Deus em todo esse caminho, não é? Tinha as minhas crises, tinha as minhas dúvidas, tinha os meus medos, mas a palavra de Deus sempre orientou os meus passos, né? Sua palavra, Senhor, é uma lâmpada para os meus pés, uma luz para os meus passos, como diz o salmista. Então, essa intimidade com a palavra sempre foi muito presente na minha vida, né? Deus sempre falou de modo muito concreto na minha vida e na minha história. Eu vou te pedir uma curiosidade, porque para mim, eu fui tocado também na primeira infância. E uma coisa que me tocava é que o nosso pároco era um italiano e ele gostava de dar aquelas indiretas, ele gostava de impactar, sabe? E ali pelos meus 10 anos de idade, foi a primeira pessoa que eu vi que às vezes ele falava assim: vamos rezar uma Ave Maria aqui para o primeiro de nós que vai morrer. Então essas coisas, curiosidades. Ele tinha essa característica e isso me impactou e me tocou. O que te tocou sendo tão jovem nessa catequese que você disse que deu certo? Teve algum momento, alguns momentos, algumas características? Eu acho que a experiência de Deus na catequese, ela foi... Porque eu fiz uma catequese, digamos assim, aquela catequese de perguntas e respostas, que não era a melhor catequese do mundo, não é? Mas que para mim foi como uma semente, porque ali começou tudo. E eu posso dizer que depois eu fui aprofundando isso, porque eu me tornei catequista, não é? Então foi a base da experiência, eu quis repetir com as crianças menores que eu, porque eu tinha 11 anos depois, né, quando eu comecei o meu primeiro grupinho de catequese, eu tinha 11 anos. Então era reproduzir aquilo que eu havia experimentado, mas de uma forma muito mais, digamos, adaptada à realidade das outras crianças. Aí vem toda a pedagogia que eu criei, né? Com dinâmicas, com brincadeiras, para transmitir o conteúdo que para mim era somente pergunta e resposta, não é? Mas para ser uma coisa mais vivencial. Foi isso aí que me marcou.
já era o comunicador, já era o professor, já era o sacerdote falando? Não, nem queria saber disso. Queria ser professor, sacerdote não. Comunicador, nunca pensei em um dia estar assim, como tudo que aconteceu, né? Que esses 12 anos, 14 anos, trabalhei na Canção Nova, nunca pensei, nunca imaginei isso para minha vida. Eu queria ser um educador, um professor, só isso. Nada mais que isso. Casar, ter meus 2 filhos, um fusquinha na garagem e eu estava o homem mais realizado da face da terra. E então nessa infância, entra a adolescência, aumentaram os questionamentos, você procurou mais respostas, Deus falou mais contigo? Eu sempre questionei muito, né? Desde criança sempre questionei muito. Então, sempre foi muito presente, porque uma vez que eu saí de Londrina, eu fui morar numa fazenda, não é? Fui morar numa fazenda. Então, eu fiquei nessa fazenda até os 19 anos. Eu estudei vivendo naquela fazenda e eu dizia: aqui não é meu lugar, não é essa a realidade que eu quero para mim. Então, eu investi nos meus estudos para poder sair. E assim cheguei à universidade. Né? Eu digo que cheguei à universidade às custas de uma enxada, que eu trabalhei pesado para chegar ali. Então, quando eu entrei na universidade, por quê? Porque eu tinha os meus projetos, eu tinha os meus sonhos, tinha os meus ideais. Eu queria ser um professor, eu queria compartilhar o conhecimento com outras pessoas. E por isso os meus projetos. Mas muitas vezes questionava a Deus: mas por que eu estou aqui? Por que as portas não se abrem? Por que eu não vou para frente? Por que as pessoas que estão ao meu redor não contribuem, querem continuar com essa vidinha? Eu não a quero para mim, não é? E assim eu consegui, através dos meus estudos, sair daquela realidade, né? Esse é um pouco da história. Depois Deus mudou tudo, né? Porque quando eu estava na universidade, quando eu estava vivendo aquilo que eu queria viver, preparando o meu futuro, Deus vem e muda. E diz: eu te quero mais. Eu te quero mais. Essa era a palavra-chave. Eu quero mais de ti. Digo: mas o que mais eu posso dar? Não é? Eu, na igreja, já estou. Sou catequista, sou coordenador do grupo de jovens. Estou na liturgia. Faço parte do canto, danço, faço teatro. O que mais o senhor quer? E aí ele pedia justamente o sacerdócio. Eu quero que tu possa servir mais. E aí começa a minha crise, Laércio. Porque eu digo: o Senhor conhece a minha história. O Senhor sabe de onde eu venho. O Senhor sabe o que eu quero. E agora o Senhor vem me pedir totalmente o contrário daquilo que eu planejei para a minha vida. E aí eu entro em crise, né? Eu entro em crise profunda de brigar com Deus por 2 anos, 3 anos, para dizer: eu não quero isso para mim. Eu não quero ser sacerdote. Não é esse o projeto para minha vida. Então, deixa-me em paz, né? Quando você fala, você tem uma Sim, conversa sua com Deus. E exato. isso já está mostrando como é que a coisa acontecia. Mas não custa nada perguntar, porque você disse de eu me questionava, não é essa vida que eu quero para mim. Isso era uma coisa. Você dizia: meu Deus, por que as pessoas vão ficar nessa vidinha? Isso era uma coisa que era só um pensamento, ou você de fato falava com Deus muito? Toda essa conversa é uma conversa mesmo que você vai para a conversa com Ele? Eu vou para a conversa com Deus. Sou muito sincero com Deus, tá? Isso é uma coisa importante, porque é essa amizade, essa presença, essa confiança. Então, de dizer: olha, eu não quero isso para mim, não é? Não é isso que eu escolhi. Então, eu sou muito aberto e muito direto com Deus, né? Sempre fui, desde criança, não é? Eu gosto ou eu não gosto? Eu quero ou eu não quero? Senhor, não é para mim, não vou, não faço. Ou eu vou e faço. Entende? É uma coisa muito dialogada, né? Muito dialogada. E aí tem que parar para escutar, né? A É uma coisa. palavra, a voz de Deus, às vezes fala por um padre, ou por um livro, ou por uma canção, ou pela palavra em si, ou pela nossa oração, ou no nosso coração.
né? Como é para você, ou como foi nessa etapa para você? A palavra, a gente está falando de palavra de uma maneira geral, né? Mas essa palavra, a maior parte das vezes, chega para você de que forma? Deus precisa ser muito concreto comigo. Até porque eu tenho uma cabeça, não vou dizer difícil, né? Mas a minha fé é muito racional. Então, Deus precisa mostrar muito claro aquilo que Ele quer para mim, porque senão eu não faço. Se eu não tiver a certeza, Laércio, eu não vou. Então, Deus, se Ele quer algo de mim, Ele tem que mostrar isso muito concreto. Um exemplo desse foi quando eu decidi entrar para o seminário. Ele foi concreto comigo, porque durante aqueles 2 anos de crise, eu fui procurar orientação para saber, olha, eu estou vivendo isso, mas eu estou na igreja, eu creio, eu faço tanto, né? Trabalho na igreja, mas eu não quero ser padre. Mas no meu coração, hoje, Deus pede isso de uma forma muito insistente. Quando leio a palavra, criatura, vai anunciar o evangelho, não é? Antes que tu nascesse, eu já te conhecia, eu já te consagrei. Essas palavras começavam a falar muito grandemente dentro de mim. E isso me incomodava, porque exigia uma resposta. E aí eu disse, mas eu não quero. E aí fui buscar orientação para dizer, olha, pode ser coisa da minha cabeça, não é? E a última palavra, que é a palavra que eu trago para a minha vida, a última palavra no sentido decisiva para a vocação, para aceitar essa realidade, foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque aqui faz uma síntese de toda a minha história, não é? Porque sabendo da onde eu saí, eu digo, eu quase nasci debaixo de um pé de café, não é? Sabendo da onde eu saí e onde eu estava naquele momento, Universidade Estadual de Londrina, ter superado um vestibular sem... Não é que não tinha conhecimento, mas sempre fui, estudei num colégio, caminhei a pé para ir para a escola, não é? Fazia 12 quilômetros para poder fazer o ensino médio, e de repente eu me vejo no vestibular, entro numa universidade muito concorrida, e estou ali. Quer dizer, começo a realizar os meus sonhos. Estou buscando a verdade, porque fui fazer um curso de história. Porque a minha formação religiosa era uma formação muito política também, né? Militante, posso até dizer petista, não é? De ser reacionário, de lutar pelos direitos. Eu venho da terra, então lutar pela terra, com os trabalhadores sem terra, com a pastoral operária, com a pastoral carcerária, assim, sempre os direitos dos outros, não é? A minha religião, a minha fé passava por essa realidade. E a minha formação religiosa passou por essa realidade, de militância política, podemos dizer até partidária, não é? Naquele período, porque eu era um adolescente, 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, eu estou ali no auge da transformação da sociedade, né? Eu queria transformar esse mundo, queria transformar aquela sociedade, eu queria mudar a realidade das pessoas e a minha realidade. Então, era isso. Estou na universidade. E agora? Um curso de história reacionário, não é? Com tantas ideias, querer saber as verdades das coisas, entender o mundo, o funcionamento, escolhendo um caminho para mim, escolhendo um objetivo para a vida, e Deus me dá uma palavra muito clara, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as minhas buscas, elas confluíram para essa realidade, Lércio. Né? Deus estava apresentando um projeto de vida para mim ali. Não aquele projeto que o Deus se tinha, mas usando as mesmas palavras, o caminho, não é? Eu buscava um caminho. A vida com os amigos, com a família, com a formação e tal. A verdade, a história, o curso, o saber, não é? E o Senhor me propôs, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a síntese de toda essa busca. Exato. E aí eu digo, e agora? Não tenho mais para onde fugir.
porque todos os meus objetivos o Senhor sintetizou nessa frase. Que farei? Aí vem a crise, porque eu não queria isso para mim. Mas os sinais foram concretos. Depois de fazer uma visita na pastoral carcerária, eu passei pelo seminário com o Padre Salvador na época. Ele disse: olha, pode dormir aqui. Eu digo: mas minha casa é com 800 metros. Não, pode dormir aqui, tranquilo. Amanhã cedo você vai, convive conosco mais um pouco, reza conosco e tal. Aí tudo bem. Vou para o quarto, quando deito, olho para cima, um quadrinho, justo com aquela frase: a Bíblia é aberta e escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus começa a ser concreto. Passa uma semana, eu não digo isso para ninguém, porque sempre eram coisas minhas muito reservadas, não é? Uma amiga minha, que fazia uns 4 anos que estava morando em Curitiba, que eu não tinha mais contato, me manda um cartão postal com a mesma frase, com o mesmo desenho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui eu vejo como Deus foi concreto nessa minha decisão, não é? Como Deus atuou, agiu e conduziu através da palavra para que eu aceitasse a sua vontade na minha vida. Posso dizer assim. Isso é muito bom, porque a maioria das pessoas pode parar no meio da crise, ou pode parar no meio do problema, ou são paralisadas porque as coisas fogem daquilo que eu queria, que eu sonhei, que eu desejei. De repente chega uma dor, uma doença, uma intervenção, uma circunstância que eu não queria, um revés. Padre, então nessa hora a escuta precisa ser mais intensa, nessa hora também se continua escutando, nessa hora é uma hora de bater mais insistentemente na porta? A primeira coisa eu penso que é fazer silêncio interior. Porque nessa hora nós estamos com tanta agitação aqui dentro que não conseguimos escutar. Então eu falo por mim, diante dessas crises, dessas dificuldades, o que eu fazia? Eu ia ali para o Colégio Mãe de Deus, tem o Santuário da Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Scheuer, e eu dizia a minha oração: Mãe, ajuda-me a escutar o teu filho. Mãe, ajuda-me a servir o teu filho. Então, essa dimensão de fazer silêncio, de estar ali na adoração, olhando também para Maria, que estava sempre do lado do seu filho, e dizer: se é para eu servi-lo, eu preciso escutá-lo. Ajuda-me a escutá-lo. E aí fazer esse silêncio, né? Porque tem muitas vozes que gritam dentro de nós, ou gritam ao nosso redor, nesse tempo de crise. É silenciar e escutar Deus, buscar a essência. O que Deus está querendo de mim? Eu acho que foi isso, não tenho certeza, que foi isso que me ajudou a fazer as escolhas. Existem também as decepções. Decepção, sei lá, com a igreja, com o coordenador do curso, com aquele coordenador da pastoral. Você adentrando ainda mais efetivamente como alguém que vai ser religioso, alguém que vai ser da igreja, alguém que vai ser sacerdote, você toca ainda mais na fragilidade que cerca, onde tem gente, tem fragilidade. Então, uma das coisas que as pessoas que mais paralisa as pessoas é a decepção. Ainda aí é hora de continuar escutando, filtrar as vozes e ir em busca da voz de Deus? Sim, Larissa. Eu vivi momentos grandes de crise no meu tempo de seminário. Hoje não mais. Eu continuo vivendo as crises. Eu acho que até a morte eu terei crises, né? Porque elas fazem parte da vida. Eu enfrento a crise de uma forma diferente. Tem gente que enfrenta a crise assim, fugindo, escapando e querendo destruir o mundo. Eu não. Eu enfrento a crise como um espaço para o meu crescimento, não é? Eu posso superar. Eu posso ir além. Então, isso é importante. Por quê? Essa crise ela vai me ajudar a repensar alguns fatos onde eu posso estar errando também. E aí eu posso retomar o caminho, eu posso redirecionar o caminho, não é? Então, às vezes, a crise a gente fica para baixo, né? Às vezes destruído. Eu tanto que
8 meses depois do seminário, eu fui embora, isso não é para mim, não quero saber. Eu era mais santo quando eu estava fora. Lá eu não brigava, eu trabalhava, eu rezava. Aqui não consigo fazer mais nada, não é? Então, foi difícil a convivência, caráteres, né? Formação, autoridade, toda essa coisa que era difícil, até pela liberdade que eu tinha. Perdi a minha liberdade, entre aspas, né? De ser eu, de viver essa dimensão, de fazer o que eu fazia. De repente, eu tive que parar tudo. Tive que parar todas as minhas atividades pastorais, estar no seminário, e dizer, mas eu vim aqui para servir, não é? Até era a ideia errada naquele período, porque eu precisava me preparar, né? Precisava me preparar. E eu já queria fazer, porque eu fazia, não é? A crise veio por causa disso. Eu tive que parar e repensar e dizer, não, eu tenho que fazer um caminho de formação. Porque se eu quero dar mais, se Deus pede mais e eu quero dar mais, eu preciso estar pronto para isso. Então, a crise aí servia para o crescimento, né? Bom, então qual é a dica para as pessoas crescerem nessa escuta? Porque, de fato, todo mundo sonha com uma vida perfeita, com uma felicidade sem fim, né, com o céu aqui na terra, e quando começam, todo mundo tem crise, todo mundo tem surpresas, todo mundo tem revés, todo caminho tem curva, pedra, lombada, buraco, ladeira. Então, qual é a dica para as pessoas, padre, para continuar ouvindo essa palavra que não para de nos falar? Só vou fazer um gancho aí. Jesus, porém, a primeira coisa que ele disse, quer me seguir, tome sua cruz. Então, não prometeu paraíso na terra, não é? A gente às vezes esquece disso. Tome sua cruz, renuncie a si mesmo, depois vem e segue-me. Para fazer isso, precisa, primeiro, fazer silêncio interior. Não é? Fazer silêncio interior para poder escutar. Para poder escutar. Depois, a intimidade com a palavra de Deus vai ajudar muito. E a oração. Na realidade, são 3 coisas que estão muito interligadas, né? Porque se eu faço silêncio, tenho intimidade com a palavra, isso me leva à oração. E isso me faz escutar Deus. A consequência lógica é esta. Então, É bom diga-me. você colocar isso, porque a gente pode ficar só na parte sensível, né? Pegar uma música e eu já estou triste e aquela música se encaixa com a minha situação e eu fico só ali, repetindo. E não dou um passo a mais. Então, quando você mostra essa conjugação para ter eficácia... Tem uma música que você sabe que eu gosto muito e que faz parte da minha história no momento de crise, não é? Deus me ouça, me ajude, fale comigo. Mas eu preciso parar para escutar, não é assim? Então, essa música me ajudou muito, mas eu tive que parar para escutar Deus. Porque não podia ficar somente gritando para Ele sem parar para escutá-lo. Não podia somente querer escutá-lo sem buscar na palavra. Não podia somente buscar na palavra se não entrasse em oração. Então veja que é uma corrente que se interliga, não é? Isso é importante. Posso dizer que hoje sou um homem quase curado, quase liberto, porque é um processo, né? Mas que é um todo que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Eu hoje já sou pai, já sou avô, já tenho mais de 30 anos de caminhada, você hoje já é sacerdote, já está em Roma, no coração da igreja, no coração da sua congregação. Então já se acabaram os questionamentos, não precisa mais perguntar para Deus, agora você já tem todas as respostas. Não é bem assim, mas eu continuo perguntando para Deus, muitas vezes continuo brigando com Deus, né? Porque eu preciso que Ele seja concreto comigo, para que eu possa dar os passos certos, não segundo a minha cabeça e a minha convicção, mas segundo o coração de Deus e a vontade dEle. Então,
precisamos sempre estar em sintonia para que Então, tudo isso aconteça. eu quero a tua palavra final para o pessoal que nos acompanha, nessa direção da escuta, nessa catequese, né, que Deus faz pessoalmente. Eu acho bonito, né? É um pai nos ensinando, nos aconselhando, caminhando com a gente, mesmo quando a gente está bravo, né? E nos dê a bênção, Pai. Certo. O que eu posso dizer para você e para vocês é, de novo, fazer silêncio interior para escutar, para discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes, precisa desse silêncio, não é? Isso é importante, porque senão a gente se perde. Hoje tem muito barulho ao nosso redor. Fazer silêncio para buscar a essência, não perder a essência. Somos cristãos, não é? E temos um Deus que nos ama. Buscar isso, amar e amar cada vez mais. Amando, posso falar ao coração de Deus e permitir que Deus fale ao meu coração. Isso é importante. E agora deixo a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, obrigado. E quando vier ao Brasil, vem tomar um café em casa. Opa, vou tomar um chá. Um abraço, Padre. Deus abençoe você e a todos. Um abraço. Tchau, tchau.